Bom, quem foi Newton? O que ele fez de importante? Por que as leis de Newton são tão discutidas? O Newton, ele foi um grande organizador de vários conhecimentos que são anteriores a ele, que começam lá com um pouco da discussão sobre Aristóteles, chegando até aí Giordano Bruno, passando pelo Galileu Galilei, que foi o cara que chegou mais próximo de organizar, né, de sintetizar a mecânica como um ramo da ciência, mas o grande organizador aí da mecânica foi o Newton, né? Se vocês lerem os livros originais, numa versão, claro, mais amigável para a atualidade, né? O Princípio foi escrito em latim de uma forma muito complicada, né? Mas as duas primeiras leis de Newton, elas estão, na verdade, presentes já lá no Galileu. Ele só deu uma roupagem, né, mais interessante. E a terceira lei de Newton, de fato, ela é uma contribuição do Isaac Newton. Não foi a única mecânica proposta, por isso os livros um pouco mais avançados, eles enfatizam mecânica newtoniana. Existem outras abordagens para tratar da mecânica, como a mecânica de Leibniz, que é uma mecânica mais ou menos contemporânea com Newton, mas baseada no conceito de energia e não no conceito de vetores, tá? Só dando algumas informações históricas. Outra curiosidade, a forma como a gente conhece as leis de Newton, essa forma vetorial, ela é muito posterior ao livro do Newton. O Newton não usava, não existia na época dele essa formulação vetorial como a gente conhece hoje, com as setinhas. Essa formulação das leis de Newton, assim, ela é de 1901, 1904, por aí, de um cara chamado Willard Gibbs, tá? É um americano. Então, o que nós estudamos hoje é a mecânica de Newton na roupagem do Gibbs, que é bem mais recente. Tá? Também aí o Newton trabalhou com ótica, trabalhou com calor, ele tem uma contribuição muito grande na física e na matemática. A grande contribuição dele foi o cálculo diferencial e integral. Tá? Quando vocês usam, eu não sei se vocês costumam usar aquela notação de x ponto para a derivada primeira, x dois pontos para a derivada segunda. Essa notação é a notação do Isaac Newton. Tá? As leis de Newton, que sintetizam aí o movimento, né, os movimentos dos corpos mecânicos, né, elas são três. Primeira lei, segunda lei, que são formulações a partir de Galileu, e a terceira, que é do Newton. A primeira lei, chamada lei de inércia, ela define o que é equilíbrio. Ela diz que existem duas coisas que na mecânica nós chamamos de equilíbrio. O objeto estar parado, que é o chamado equilíbrio estático, parado em relação a um referencial, né? Pensem, por exemplo, que o computador aqui na minha frente está parado em relação a mim, mas eu e ele estamos em movimento em relação ao referencial fixo no eixo da Terra, porque a Terra está girando, né? Então, depende sempre do referencial que está sendo tomado. Então, o equilíbrio estático é objeto parado, ou o equilíbrio dinâmico, que é o objeto em movimento retilíneo uniforme. Então, se vocês pensam num automóvel que se desloca numa estrada em linha reta e ele mantém velocidade constante, esse objeto está em MRU, e, portanto, ele está em equilíbrio dinâmico, o que significa que a força que o motor do carro está fazendo para mantê-lo em movimento, ela está apenas anulando as demais forças que atuam sobre o veículo, já que quando, né, primeira lei de Newton, quando o objeto está em equilíbrio, a soma das forças que atuam sobre ele é nula, ou seja, se eu somo todos os vetores força que atuam sobre aquele objeto, o resultado é zero. A segunda lei
ela já estabelece que o que nós chamamos de força é aquilo o que tem a capacidade de mudar o estado de equilíbrio de um corpo, gerando aceleração. Então, o efeito de uma força sobre um corpo é mudar a velocidade dele, é acelerar. E essa proporção entre força e aceleração é o produto da aceleração pela massa de um corpo. Então, para realizar, eu tenho a mesma aceleração se eu aplico uma força F sobre uma massa m, se eu aplico uma força F sobre uma massa 2m. Né? Uma definição aí do que é força. E lembrando que a aceleração é variação da velocidade. Então, se eu tenho um corpo inicialmente em equilíbrio estático, objeto parado, e o objeto sai dessa condição estática e entra em movimento acelerado, isso significa que alguma força está atuando sobre o objeto. Então, por exemplo, se você tem aí um objeto parado e você solta esse objeto e ele cai em direção à Terra, isso ocorre porque, enquanto você estava segurando o objeto, você realizava uma força sobre ele que era capaz de anular o efeito da força-peso, mantendo aí o equilíbrio estático. Quando você solta o objeto, né, você deixa de exercer a força que mantinha ele parado e ele entra em movimento com aceleração igual à aceleração gravitacional terrestre, se a gente pode desprezar o atrito. Tá? A terceira lei de Newton, chamada lei de ação e reação, ela estabelece que se um objeto A exerce uma força sobre um objeto B, o objeto B vai reagir e exercer sobre A uma força que tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. Tá? Então está aqui a segunda lei, a terceira lei de Newton. Nós vamos começar estudando primeira lei e terceira lei, porque a gente vai começar pela estática. Depois a gente vai passar para a segunda lei de Newton. Então, essa aula é uma aula geral sobre todas as leis, e agora a gente vai começar a estudar aí a chamada estática newtoniana. Tá? Só alguns comentários. Deixa eu projetar aqui uma lousa para vocês. Se eu tenho um objeto aqui nas minhas mãos e esse objeto está parado, quando eu solto o objeto, ele entra em movimento e cai em direção à Terra, porque a força-peso colocou esse objeto em movimento. Enquanto ele estava aqui, a força-peso não atuava? Sim, atuava. A força-peso puxou o objeto para baixo e eu exerço uma força, F, que mantém o objeto aí parado, anulando o efeito da força-peso. Tá? A lei de ação e reação, ela gera muitos equívocos, inclusive equívocos até em alguns livros didáticos, tá? Olha só, eu tenho aqui um cara que vai empurrar um objeto. Se eu chamar esse cara de corpo A e o objeto de corpo B, tá? O que que acontece aqui? Eu não estou empurrando nada, o cara empurra o objeto para lá, essa é a força que A exerce sobre B. E se o objeto não entra em movimento, se ele continua parado, é porque o objeto exerceu sobre a pessoa, né, uma força de B sobre A. E essa força BA, ela é igual à força AB em módulo direção, mas em sentido oposto, tá? Cuidado com isso, porque assim, do jeito que algumas pessoas colocam a lei de ação e reação, dá a impressão que nunca existiria movimento, tá? Por que que isso aqui não entra em movimento? É por causa dessa força? Não. Ele não entrou em movimento por causa da força de atrito. Tanto é que se eu eliminar o atrito, esse objeto entra em movimento. Independente disso, ele exerce sobre a pessoa
uma força de reação. Tá? Então, uma confusão muito ruim que alguns livros fazem com essa terceira lei de Newton, ela já começa no caso da força normal. Tá? Olhem só. Se eu tenho uma superfície, uma mesa ou piso, sei lá, qualquer superfície horizontal, e eu deixo um objeto parado, apoiado em cima desta bancada, eu tenho aqui a força peso que atua sobre o objeto, e ele não cai porque sobre esse objeto atua a força normal. Tá? Até aí tudo bem. A questão é, força normal e força peso seriam par ação e reação, porque nós temos que peso mais força normal tem que ser igual a zero para o objeto continuar parado. Mas elas não formam par ação e reação. E o motivo é o seguinte: o objeto A exerce uma força sobre o objeto B, ação. O objeto B exerce uma força sobre o objeto A, reação. Aqui nós temos as duas forças aplicadas sobre o mesmo objeto. Então, cuidado com o seguinte: a força-peso, terra atuando sobre o objeto. Força normal, superfície atuando sobre o objeto. Então, isso, em nenhuma hipótese, isso poderia ser considerado um par ação e reação. Porque são duas forças exercidas sobre o mesmo objeto, uma delas exercida pela Terra. Então, aqui a gente tem terra, objeto e superfície. Nós temos três elementos e tanto a Terra quanto a superfície exercem uma força sobre o objeto. Tá? Então, cuidado aí com a confusão que alguns livros didáticos acabam fazendo sobre a terceira lei de Newton. Tá? Alguém queria perguntar alguma coisa? Por exemplo, eu estou uma altura de 50 metros em relação ao solo, e eu soltar uma pedra jogando verticalmente, assim, jogar para frente, ela com uma força de 30 newtons, numa velocidade de 20 metros por segundo, e considerar o atrito. Com o atrito, ele vai anular essa força, essa velocidade com que eu joguei até zerar e ficar só considerando a massa do projeto, da pedrinha e a aceleração da gravidade? Talvez, depende. Depende de como tiver Mas pense no seguinte: se você bate numa bola com uma raquete de tênis, por exemplo, que eu acho que é mais fácil de visualizar, no momento em que você tem o choque entre a raquete, isso é uma raquete, tá? E a bola, nesse momento existe uma força que a raquete exerce sobre a bola e a bola sobre a raquete. Do mesmo jeito, quando você pega uma bola e lança ela, uma pedra, tá? No momento em que você exerce a força sobre a bola reage sobre você. Mas só nesse momento. Depois, a bola vai seguir a trajetória, que vai depender do atrito, que vai depender do ângulo de lançamento, que vai depender de várias coisas. Agora, a ação e reação, ela existe aqui, só no momento do contato. É a mesma coisa quando para, por exemplo, um projétil, né? Você tem lá uma espingarda e você dispara uma bala. No momento em que a bala é disparada, a arma dá o coice. Mas é só nesse instante. A trajetória depois que a bala vai seguir
Vai depender de como ela foi. Tá difícil entender que isso aqui é uma arma, viu? Até eu olhei de repente e não vi a arma. Mas tudo bem. A ação e reação ocorre só nesse instante aqui, né? O que que acontece? Você vai ter para cá uma aceleração, a força dividido pela massa, vai dar uma aceleração diferente na arma que vai ser dada na bala. A bala vai ter uma aceleração maior porque ela tem uma massa menor. A força é a mesma, de mesma intensidade, né? A força que o objeto aqui, que a arma aplica para trás, ela é a mesma que é exercida sobre o projétil. Só que com uma massa que é muito maior. Do mesmo jeito, olha só, se você dá um pulo na superfície da Terra, né, você saltou, puf, caiu e empurrou a Terra. Você empurra a Terra para baixo. Como a massa da Terra é muito maior que a nossa massa, isso não gera efeito líquido nenhum, né? Mas se muitas pessoas se juntassem no mesmo ponto e fizessem isso, talvez você pudesse mudar a órbita da Terra, né? Teoricamente, sim. É o grande risco, por exemplo, de um objeto se chocar contra a Terra, né? A Terra vai empurrar o objeto no momento do choque, o objeto vai empurrar a Terra. Se essa força for suficiente para tirar a Terra da órbita dela, acabou o mundo, né? Porque se você tira um dos planetas do Sistema Solar da órbita, todos vão mudar de órbita e isso teria um impacto é, difícil até de mensurar em todo o Sistema Solar, né? Por isso, a gente, Entendi. a gente deve ficar agradecido que nenhum cometa se chocou com a Terra, né? E aí vai uma curiosidade sobre os filmes de ficção científica, eles sempre se preocupam com a colisão com a Terra. Gente, se qualquer planeta do nosso sistema sofreu uma colisão desse tipo, a Terra vai sair da órbita. Porque assim, o sistema é todo interligado. Bastou um deles mudar de órbita, todas as órbitas vão ser realinhadas. Então, aquela ideia de que a gente precisa defender a Terra e tal é balela. Precisaria defender o sistema como um todo, sabe? Não caiam no conto do filme de ficção científica. Podemos prosseguir? Sim. Beleza, deixa eu mudar o compartilhamento de novo. Bom, então, primeira e terceira lei de Newton, a gente vai focar agora na primeira lei de Newton. Tá? A primeira lei de Newton, a gente vai começar a fazer algumas aplicações de estática. Tá? Então, aqui, por exemplo, se eu tenho um objeto suspenso por um cabo, né, por que que esse objeto permanece em equilíbrio estático? O peso do objeto aponta para baixo. E tem uma tensão exercida pelo cabo que aponta para cima. Eles têm mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, não formam par ação e reação, né? Ó, de novo, o peso é a Terra puxando o objeto para baixo, a tensão é o cabo puxando o objeto para cima. Tá? E de tal maneira que essa tensão anula o efeito da força-peso e o objeto permanece estático, já que as duas forças que atuam sobre ele, somadas, dão zero. É muito comum que não seja usado um cabo em situações como essa, mas sim dois, até por questões de normas de segurança. Nesse caso, nós temos tensão no cabo 1, tensão no cabo 2. Estas tensões somadas, elas têm que anular a força-peso. Só que, ao colocar dois cabos assim, eu tenho não só a componente vertical da tensão, mas eu tenho uma componente horizontal também. E essas componentes horizontais, elas vão ter que se anular mutuamente, senão o objeto ficaria chacoalhando na horizontal. Então aqui, ó, usando aí o que a gente viu da aula de vetores, T1x, que é a componente horizontal da tensão do lado esquerdo, é igual a T1 cosseno de θ. T1
desculpa, T2x, que é desse lado aqui, é igual a T2 cosseno de θ. Então, T1x e T2x, um aponta para a esquerda, o outro aponta para a direita, e eles têm que se anular. Já no eixo vertical, nós temos também as componentes T1y e T2y, né? T1y, T1 seno de θ, T2y, T2 seno de θ, mas as duas somadas, porque as duas apontam para cima, elas têm que anular o efeito do peso. Então, aqui, no eixo x, T1 cosseno θ igual a T2 cosseno θ. Logo, T1 e T2 são iguais, eu não preciso nem distingui-los. Isso é um caso particular de ângulos iguais aqui. Tá? E no eixo y, a soma das duas componentes verticais, T1y mais T2y, tem que anular o efeito da força-peso. Como T1 e T2 são iguais a T, isso significa que cada um dos cabos tem que suportar isso aqui. Peso dividido por 2 vezes o seno do ângulo. Se um dos cabos não suportar essa tensão, o que vai acontecer? Ele vai partir e aí vai sobrecarregar o segundo cabo. Tá? Agora, isso aqui ocorre só no caso em que os ângulos são iguais, que é um caso não muito comum, já que dificilmente você vai ter dois ângulos rigorosamente iguais. Tá? No caso mais geral, você vai ter ângulos diferentes, como aqui, 45 e 30. Nesse caso, o princípio é o mesmo, né? Eu tenho uma tensão do lado esquerdo, uma tensão do lado direito, elas vão gerar componente horizontal de um lado e do outro, vertical de um lado e do outro. Eu preciso que as componentes horizontais se anulem mutuamente, para que não tenha movimento no eixo x, e preciso que as componentes verticais somadas anulem o efeito da força-peso. Só que agora a matemática fica um pouquinho mais chata. Por quê? O T1x tem um cosseno de 45, que é esse ângulo. O T2x, T2 cosseno de 30, que é este ângulo. Então, o T1x é T1 raiz de 2 sobre 2, e o T2x, T2 raiz de 3 sobre 2. Já no eixo vertical, o T1y, T1 seno de 45, oposto ao ângulo de 45 graus, e o T2y oposto ao ângulo de 30 graus, T2 seno de 30. E aí nós temos que o T1y é T1 raiz de 2 sobre 2, T2y, T2 vezes 1 meio. Quando eu imponho, isso aqui é uma cópia do quadro anterior, quando eu imponho igualdade no eixo x, né, T1x igual a T2x, eu chego numa relação entre T1 e T2 que não é mais uma igualdade. Ó. O T1 é igual ao T2 raiz de 3 meios, ou raiz de 3 sobre raiz de 2. Tá? Quando eu imponho que a soma de T1y com T2y é igual ao peso, e substituo o T1 pelo resultado que eu obtive na primeira das equações, eu caio numa equação, que é essa aqui, que relaciona T2 e o peso. Em geral, você está buscando qual é a especificação do cabo que suporta um determinado objeto. Então, eu coloquei o T2 aqui em evidência. Então, ficou raiz de 3 simplificando, raiz de 2 com raiz de 2 simplifica, ficou T2 raiz de 3 sobre 2. Tá? Para quem não viu, deixa eu só marcar aqui. Ó, eu simplifiquei raiz de 2 com raiz de 2. Então, ficou raiz de 3 sobre 2 aqui. E do outro lado, 1 meio, que a gente já tinha, que é o seno de 30. Tá? Então, T2 é igual a isso aqui. Né? T2 vezes isso aqui é igual ao peso. Logo, o peso é igual a... Passei esse cara para o outro lado. Né? A tensão vai ser igual ao peso dividido por isso, que é esse resultado aqui. Tá? Já que os denominadores são iguais, ele passa aí para o numerador. E aí eu fiz uma suposição. Se a massa pendurada lá for uma massa de 5 kg, ou seja, 50 newtons, o que nós vamos ter? Que a tensão 2 é de 36,6 newtons
E aí eu volto nesse primeiro resultado aqui e calculo a tensão T1, que é de 44,8 newtons. Então, reparem que o módulo de T2 mais o módulo de T1 supera isso aqui. E deve superar mesmo, porque nós temos componentes, né? Essa componente aqui precisa anular essa componente aqui. E a soma das duas componentes verticais é que anula o peso. Então, só as componentes verticais é que vão estar aí realizando, né, a tarefa de manter o objeto em equilíbrio estático. A componente T1x e a componente T2x, elas estão ali só se anulando mutuamente, tá? Dúvidas nisso, pessoal? Com 3 forças é fácil. Vocês vão ver lá em resistência dos materiais depois que isso ocorre na prática com N forças, né? Quando você pega um exemplo de uma casa, de um teto ou de qualquer objeto em equilíbrio, você tem muito mais forças aí sendo aplicadas. Tá? Vocês têm agora a tarefa sobre forças, sobre lei de Newton, né? Que é a primeira tarefa aí